dia, irmãos, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui neste momento, como Ministério da Criança, gravando louvor para nosso Deus, a quem a gente deve toda gratidão, né? Temos todo agradecimento a Deus porque Ele tem cuidado de nós durante todo esse ano, todo esse momento difícil ainda, né, para as nossas vidas, e somos muito gratos a Ele. Neste momento estaremos cantando um cântico, que você aí em casa esteja conosco, louvando ao nosso Deus, com muita alegria, viu? Que o Senhor esteja em sua casa, te abençoando toda a sua família, e que possamos estar cantando com muita alegria. Amém? Vamos lá? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. ó Pai, toda língua, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem. Bom estarmos aqui louvando a Deus para exaltar seu santo nome. Mais um domingo, uma escola dominical,
no espaço que temos para louvar o Senhor e para aprender da palavra, para caminharmos no nosso dia a dia. Que você tenha tido uma semana de paz e que se sinta renovado para começar um novo caminho na semana que se inicia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13. Abra e acompanhe comigo. Jeremias 29, de 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. O versículo 11 então nos diz: eis que sei, a palavra falando, que pensamentos de paz tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Hoje, um domingo e um domingo especial. É um domingo 15 de novembro, dia da proclamação da República. Dia que nós temos para pensar no nosso país. E, aliado a todas as situações que vivenciamos nos últimos meses, hoje também, dia de eleições municipais. Dia em que somos chamados, então, a exercermos a nossa vocação missionária no mundo. Então, o primeiro chamado que eu tenho para você hoje na nossa escola dominical é que nós oremos ao Senhor para que Ele nos dê discernimento e que nós entendamos que Ele tem a nosso respeito pensamentos de paz. E ao pensarmos no dia de hoje, nós possamos pensar também na paz. Na paz que o mundo precisa, que o nosso município precisa e que nós também somos responsáveis para cultivarmos a paz. Oremos ao Senhor, de corações agradecidos por tudo que temos recebido, mas também entregando esse dia e a nossa responsabilidade civil, mas a nossa responsabilidade cristã perante a nossa cidade. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor Deus, nós engrandecemos o seu nome, nós te damos graça por tudo que tu és, pela semana que se foi, Senhor, que nós podemos usufruir da tua presença em nossas vidas. E hoje nós entregamos, Senhor Deus, a nossa cidade e as cidades do nosso país que estão, Senhor, em momento tão importante, quando nós vamos escolher aqueles que vão governar as cidades nos próximos anos. Senhor Deus, ajude-nos a receber de ti a paz, mas também doar a paz nos caminhos que andamos na nossa cidade. Ouve, Senhor, a nossa oração. Receba, Senhor, a nossa gratidão e que possamos juntos praticar a paz. Tudo entregando no seu altar é que oramos. Amém. Sim, que possamos exercitar a paz e possamos ensinar as nossas crianças a praticar a paz, a conhecer os pensamentos do Senhor e andar segundo os pensamentos do Senhor. E você aí, criança, animado aí para assistir a aula? Preparado? Então vamos juntos participarmos e aprendermos através da voz do Departamento Infantil. Bom dia, crianças! Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Bom, tava com muita saudade de poder conversar com vocês, mesmo que seja através da câmera. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês.
Hoje eu vou trazer uma mensagem um pouco diferente para esse momento que a gente está tendo, né, no culto da manhã, em que eu vou usar alguns materiais. Bom, semana passada eu tava querendo fazer uma coisa que é muito típica de aniversário, que eu acho que a maioria de vocês já provaram, que é um bolo. Mas eu tava pensando em fazer um bolo, né, e fui lá pegar minha Bíblia para dar uma lida, né, na palavra de Deus. Até que eu li lá Gálatas 5, 22 e 23 e que eu encontrei ingredientes para eu fazer esse bolo. Vamos ler comigo? Então, pega a sua Bíblia, pede ajuda para alguém que estiver do seu lado, para você abrir Gálatas 5, 22 e 23. Então, vamos ler. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém. Bom, pra gente poder fazer esse bolo diferente, né, vou precisar de um recipiente pra gente poder bater esse bolo, né, gente? E o primeiro ingrediente vai ser a longanimidade. Mas que palavra difícil, né, Melissa? Bom, a longanimidade vai ser representada na nossa receita pelo leite, ó, o leite tá aqui dentro, gente, senão, se eu vou mostrar vai entornar, ó, aí, ó, ela veio mostrar, gente, é o leite. A longanimidade, ela pode ser traduzida por outra palavra, que é a paciência, e é um ingrediente, a paciência é algo que a gente tem que ter dentro de si, certo? Dentro de nós, para que a gente possa agir da maneira certa, no tempo certo, para agradar a Deus em todas as situações da nossa vida, amém? Então, a longanimidade vai para o nosso bolo, certo? Vamos colocar aqui então. O segundo ingrediente vai ser a fidelidade, que a gente vai representar aqui pelo óleo, gente. Ser fiel a Deus, crer que Ele é suficiente para nossas vidas. E mesmo que a gente esteja inserido num local em que as pessoas não agradam a Deus no nosso coração, a gente não se mistura com essas pessoas. As situações da nossa vida não deixam que a gente acaba agindo da maneira errada, que acaba não agradando a Deus, sendo fiel a Ele. Então o óleo vai para o nosso bolo, gente. Então o primeiro foi a paciência, o segundo foi a fidelidade, ser fiel. Bom, gente, agora o nosso terceiro ingrediente vai ser a benignidade, que vai ser representada pelos ovos. 2 ovos que vamos usar nessa receita. E a benignidade, ela pode ser traduzida como a pessoa ser generosa, a pessoa ser boa, a maneira que ela vai tratar as pessoas. Então vai ser aquela pessoa que vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor, ou seja, fazer o bem de uma forma generosa para todos que estão ao seu redor. Então vamos colocar o nosso ingrediente na receita. Então já colocamos a paciência, a fidelidade e a generosidade. Agora o nosso quarto ingrediente vai ser a paz. A paz vai ser representada pelo chocolate em pó. Delícia, hein, gente? E o chocolate em pó vai ser a paz, como eu já disse, certo? E essa paz que temos que ter no nosso coração, na nossa vida, é sempre esperar em Deus, trazer a paz para todas as situações, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, amém? E o nosso bolo vai ser de chocolate. Assim como o chocolate em pó vai fazer toda a diferença na massa, a paz também faz toda a diferença na nossa vida, certo? Então vamos colocar o nosso ingrediente. Então já foram 4. Vamos lembrar então? O primeiro foi o leite, que foi a paciência. O segundo foi o óleo, que é a fidelidade. O terceiro, os ovos, que é a generosidade. E o quarto, o chocolate, que é a paz. Bom, o quinto ingrediente vai ser a alegria. E, representada pelo açúcar, gente, que traz alegria na nossa vida. Quem não gosta de um docinho, né, gente? Bom, trazer alegria para a nossa vida é muito fácil. Às vezes a gente pensa que a pessoa que dá sempre risada, tá sempre contente, pode ser uma pessoa alegre. Mas, na verdade, nas situações tristes, a gente também pode trazer alegria, crendo que todas as coisas Deus faz na nossa vida para nos ensinar em alguma lição, certo?
crendo que a nossa alegria vem dele, somente dele, não das situações da nossa vida. Amém? Então vamos colocar o nosso quinto ingrediente, que é o açúcar, que é a alegria. Então, vamos lá. Bom, tá quase acabando, gente. Calma. O nosso sexto ingrediente vai ser a bondade. A bondade vai ser representada pelo fermento, ó. O fermento já é pouquinho, né, gente? Bom, o fermento, gente, que é a bondade. E essa bondade representa que a gente não tem que ser bom, né? Somente aquelas pessoas que a gente conhece, mas que a gente tem que atingir a nossa vida, a nossa comunidade ao todo. Amém? Com a bondade que vem de Deus. Então vamos colocar o ingrediente bondade no nosso bolo. Coloquei, mais um. Agora, gente, o último aqui, pra gente poder fazer a nossa massa, vai ser o domínio próprio, que vai ser representada pela farinha de trigo, ó, farinha de trigo. A farinha de trigo vai fazer toda a diferença na nossa vida, assim como o domínio próprio. Mas o que é ter domínio próprio, Melissa? É quando em situações na nossa vida, a gente tem o Espírito Santo nos guiando. Seja situações em que a gente pode considerar elas sendo boas ou ruins. Então a gente vai conseguir lidar a nossa vida através do domínio próprio, né? Agradando a Deus no nosso coração. Vamos colocar então o domínio próprio. Bom, crianças, agora nós precisamos bater todos os ingredientes no liquidificador. Eu já volto, tá? Bom, crianças, agora a nossa massa já está batida, já está homogênea. E para que ela vire um bolo, a gente precisa colocá-la numa forma. E que aqui no nosso momento, a forma vai simbolizar a nossa vida, porque nós precisamos carregar o fruto do Espírito, certo? Então vamos colocar toda a massa na forma. Agora, vamos colocar essa massa no forno para assar, gente. Bom, crianças, nosso bolo já assou, ó, cresceu, ficou bem bonito. Coloquei aqui no prato. E para completar o nosso fruto do Espírito, ainda faltam algumas coisas. A primeira delas, eu vou completar o bolo com uma cobertura, que delícia, né? Representando a mansidão, que tá aqui no nosso fruto do Espírito na Bíblia e é algo que a gente tem que buscar diariamente nas nossas ações. Ter calma, ser manso em todas as situações da nossa vida, amém? Então eu vou completar com a nossa mansidão, com uma calda branquinha. Aqui, gente. Bom, para que a gente fez essa receita? Para desfrutar do bolo. O bolo é o fruto do Espírito do amor. E sem esse fruto do Espírito, nada seria. Vamos desfrutar? Vamos lá, gente. Vou cortar o nosso bolo fruto do Espírito, que tem todos os ingredientes: bondade, paz, generosidade, paciência, amor. E agora é a hora que a gente vai compartilhar esse fruto do Espírito com todos que estão à nossa volta. E aí, quer um pedaço? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das tuas mãos. Salmos 19, 1. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu
é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Aprendemos com a voz das crianças e trazemos à memória o aprendizado da palavra. E o versículo que eu li anteriormente, ele diz: assim diz o Senhor, eis, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz. Como é difícil, tenho certeza que você está pensando nisso agora, como é difícil falar de paz num mundo tão tumultuado, de paz num mundo em que a paz está muito distante, em que a paz que aprendemos na palavra do Senhor fica distante das nossas ações. Mas hoje eu quero que você pense em paz, a paz que o Senhor te dá e a paz que você é chamado a proclamar no seu dia a dia, na cidade onde você convive. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16. Conhecido seu, que diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Quando nós pensamos em paz, nós temos que pensar na nossa responsabilidade. Como aqueles que vivem na cidade, temos que levar em meio às diversas mazelas que nós convivemos no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Mas os dois textos, Antigo Testamento e Novo Testamento, o texto diz: vós sois a luz do mundo, a luz que aponta o caminho, a luz que mostra o caminho, a luz que deixa tudo claro nos momentos de escuridão. É o que eu quero que você reflita nessa manhã. No momento que você sai para votar, uma responsabilidade de homens e mulheres de Deus, que tem responsabilidade com a justiça. E onde não há paz, não há justiça. Então hoje, que você pense de forma especial na nossa cidade, nos nossos governantes, e que você pense que você e eu somos a luz do mundo. Somos aqueles e aquelas que vamos testemunhar o amor de Deus. Que num domingo tão especial, nós possamos pensar na nossa responsabilidade missionária como discípulos de Jesus. Eu sou a luz e levo a luz. Eu sou o alimento, eu sou o pão, assim como Jesus é nas nossas vidas. Nossa cidade espera de cada um de nós. Que assim seja, que nós possamos acolher a palavra, mas também partir para a ação. É momento de ação, é momento de consagração, é momento de doação. E eu posso doar os meus dízimos, as minhas ofertas,
eu posso doar o meu tempo, eu posso doar aquilo que eu aprendi, o meu conhecimento. Que você, que eu, neste momento, nós possamos nos consagrarmos ao Senhor, entregando os nossos dízimos e ofertas, entregamos a nossa vida e compreendendo o que o Senhor quer para as nossas vidas. Oremos ao Senhor, nos consagrando e entregando mais uma vez a nossa cidade, e assim como o nosso país, que hoje, em momento tão especial, vai definir os próximos passos dos nossos municípios. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, no momento em que trazemos ao Teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, no momento em que trazemos no Teu altar as nossas vidas, aquilo que aprendemos, aquilo que sabemos, aquilo que nós podemos praticar para melhorar a nossa sociedade. Que nós possamos, Senhor Deus, entender a Tua vontade e sermos agente de paz e levar luz ao mundo, possamos levar alimento, possamos levar sabor, para que todos tenham uma vida abundante. Que possamos entender a nossa responsabilidade como discípulos e discípulas Tuas. Consagramos as nossas vidas e aquilo que trouxemos no Teu altar. Que assim seja, Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome. Amém. Vamos cantar e vamos louvar ao Senhor através do nosso ministério de louvor. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brigar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual.
Graça e paz, irmãos e irmãs, que esta manhã tenha sido inspiradora na sua vida. Que você, ao ouvir a palavra e o desafio pastoral para viver todos os desafios que nós vivemos e também colocarmos diante do Senhor a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, possa ser este um dia muito especial. Nós já estamos nos preparando para a escola dominical, para a aula que você terá a seguir. Antes eu quero lembrá-los que nós vamos ter no dia 26 o nosso culto de ação de graças. Este é um momento especial para celebrarmos a Deus aquilo que durante este mês de novembro nós temos sido também desafiados com relação à nossa fé ativada, mas também com o nosso coração cheio de alegria e gratidão por aquilo que Ele tem feito. Então que você possa colocar no seu coração, como eu sempre digo, marque na agenda do seu coração o dia 26 de novembro como um tempo especial de celebração a Deus no nosso culto de ação de graças. E assim também, lembre-se que logo mais, hoje às 19 horas, nós estaremos em culto ao Senhor. Se você se inscreveu, estará conosco, e que o dia de hoje seja não apenas um dia de responsabilidade, um dia de cidadania, um dia também de testemunho, seja um dia para louvar e adorar ao nosso Deus e conviver com a nossa família. Que este domingo seja abençoado para você e que a aula a seguir possa falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Na lição de hoje, nós vamos conversar sobre Miqueias, um homem de grande valor. É um livro pequeno, é aqueles livros que a gente chama de profetas menores. É até interessante, a gente chama de profetas menores, mas isso nada tem a ver com o tamanho deles. Isso tem muito mais a ver com o volume de escritos que ele tem. E aí a gente vai começar a ver alguns textos que a gente até já conhece, já viu em outros lugares, e descobrir que estava no livro de Miqueias. Vamos falar um pouco sobre o contexto de Miqueias? Então, onde Miqueias está? Miqueias está em Judá. Ele até fala do reino de Israel, dos problemas que existiam, mas é em Judá o seu lugar principal. Ele fala de profecias em relação às outras nações, o que o pessoal chama de as nações gentias, as outras nações fora de Israel. E quando? O ministério dele aconteceu nos tempos em que Jotão, Acais e Ezequias foram reis de Judá. Muito provavelmente, a maior parte do ministério dele acontece durante o reinado de Acais. Se você, para referência na Bíblia, nos textos bíblicos, esses tempos desses reinados estão em 2 Reis 15:32 até o capítulo 20, e em 2 Crônicas, capítulos 27 a 32. E aí se vocês tiverem tempo para fazer um estudo mais a fundo, vocês vão poder estudar, ver o que acontecia nessas épocas. Quais eram os problemas? Problemas eram muitos, e como nós vamos poder ver, em alguns momentos a gente tem a impressão de não estar lendo exatamente a Bíblia, mas estar lendo o jornal de hoje. Quem era denunciado? Os principais denunciados eram os líderes, os magistrados, os sacerdotes e os profetas. Todos, provavelmente não todos, mas alguns. Em que situações? Vamos ver alguns textos. Esse texto aqui, por exemplo, olha, ele fala aquilo que praticamente todo profeta começa dizendo. Ele fala de idolatria. Ele começa falando da nação que abandonou o Senhor. Aqui, como em Miqueias capítulo 1, versículo 5, está aqui escrito: tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Puxa vida, Jerusalém é a cidade do templo. E aqui Miqueias trata como sendo o altar idólatra. Mas por que isso? Talvez porque chega um ponto em que, mesmo que a estrutura religiosa esteja ali funcionando intacta, aparentemente intacta, eu diria, se ela está funcionando de uma forma ímpia, injusta, é idolatria do mesmo jeito. É uma adoração que tem o nome de Deus,
mas é falsa, não é Deus. E é tão idolatria quanto adorar um outro Deus no lugar. Aí Miqueias aqui no capítulo 2, versos 1 e 2, continua lendo: Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Podem fazer porque tem poder, né? Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Existem estudos, inclusive a revista que a gente tomou por base, ela conta a história de esforços de guerra que aconteceram nesses reinados, em que a pessoa saía da sua terra, deixava a família na sua terra e ia lá guerrear. E aí, enquanto isso, a família está desprovida de meios de sustento, vai fazendo dívida. E depois a pessoa guerreia pela nação, retorna da guerra, e aí chega lá e encontra a família com uma dívida impagável e pessoas chegando lá prontas a tomar a terra deles, por uma dívida que eles foram contraídos que foi contraída a dívida defendendo o próprio país. Então, muito provavelmente, é de uma circunstância desse tipo que Miqueias está falando. Gente que está pronta para usar de oportunismo para arrancar os bens das pessoas e dessa forma fazer uma violência. E em Miqueias capítulo 2, versos 8 e 9, olha o que fala. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos, vocês removem a minha dignidade para sempre. Quer dizer, ele está falando exatamente dessa situação da pessoa que volta da guerra, pode ter voltado até vencedor, mas voltou endividado, das mulheres que perderam suas casas, e esses filhos que agora estão desprovidos. Filhos que são parte do povo, que são parte do povo de Deus. Aí olha só que mais que fala em Miqueias 2:11. Aqui ele fala de alguns tipos de profetas que apareciam por ali. Se o mentiroso enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Ou seja, o povo, essas pessoas que faziam essas coisas, elas queriam que houvesse quem dissesse que era isso mesmo, que Deus estava com eles. Na verdade, eles diziam que o Senhor estava com eles, o que era um uso claro do nome de Deus em vão, como fala o terceiro mandamento. E era gente que pregou o que os caras querem ouvir, faz sucesso. Mas Miqueias fala mais. Olha aqui, esse aqui é um texto longo, mas vale a pena a gente ler, porque olha quanta coisa que Miqueias está falando aqui. Esse texto está em Miqueias capítulo 3, versos de 1 a 12. Vale a pena ler esse texto todo. Vamos lá? Tenha um pouco de paciência. É um texto um pouco longo. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Aí a gente pergunta, será que vale a pena o cara se dar bem às custas de um distanciamento definitivo para com o Senhor? Continua aqui. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz.
mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Ou seja, são profetas que são subornáveis. Ou seja, dá o que mastigar, dá coisa boa para eles, e eles falam tudo que é bom, proclamam a paz. Mas quem não ousa dar o que eles querem, então agora o juízo é de guerra santa. Temos hoje em dia profetas assim? Vamos pensar nisso. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês. Noite sem visões. Haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados, e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. E aí Miqueias fala: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Isso é até interessante, porque existem inclusive estudos que apontam que em vários tempos de extrema idolatria, como por exemplo o reinado de Acabe, era um reinado de relativa prosperidade econômica em Israel. Isso daí é só um exemplo para ilustrar. Aqui nós não estamos falando do reinado de Acabe, mas até mesmo a prosperidade, quando é construída em cima de sangue, ela é uma abominação. É até um desafio para pessoas que muitas vezes, em nome da sua fé, endeusam tanto a prosperidade, ou veem a prosperidade como sinal definitivo de que Deus está com eles. Eles estão construindo Sião, só que eles constroem com derramamento de sangue, eles constroem com impiedade. O que adianta construir Sião desse jeito? Não é para Deus que eles estão construindo. Então, continuando. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Juízo da pesada, hein? E é um cenário que ele fala dos problemas. Só que, falar de problema, a gente já tem muita gente falando de problema no Facebook. Aliás, antigamente tinha as rodas de conversa, o pessoal se reunia na rodinha no trabalho, às vezes se reunia depois do serviço e começava a falar dos problemas. Só que a Bíblia não é um livro só para falar de problema. Porque falar de problema qualquer um, ninguém precisa ter sequer a inspiração de Deus para falar de problemas. O problema está por aí, toda hora. Mas o que Miqueias tem para propor? Sobre o que Miqueias está falando aqui? Então, olha o que Miqueias fala no capítulo 6, versos de 3 a 8. Meu povo, no caso ele fala em nome do Senhor, meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Midian para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Aqui nesse texto, o que Miqueias está invocando é a aliança de Deus com o povo. O que Miqueias está dizendo: olha, vocês são povo da aliança, vocês não deviam estar se esquecendo disso. Lembrem-se que na hora em que Balaque ele queria pagar Balaão para amaldiçoar o povo,
Na hora que Balaão foi tentar amaldiçoar, Balaão não pôde. Porque aquele ali era o povo da aliança que estava ali. Era o povo fiel a Deus. Mas aí, depois o que Miqueias fala aqui é até mesmo uma crítica às próprias práticas religiosas que aconteciam na época. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Esse texto aqui é muito interessante, porque vocês lembram aqueles textos que eu mostrei falando dos reis que haviam na época? Pois sim. Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3, fala um pouquinho do reinado do rei do meio. Tinha o Jotão, o Acais e o Ezequias. Então vamos falar agora do Acais. O que diz sobre o Acais? Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. E depois, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 17, fala: também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Então aqui vai falando de práticas religiosas do povo que são uma completa abominação. Fala de algumas práticas de sacrifício de bezerros, fala de azeite, mas fala que no meio dessas práticas haviam abominações ali. Era aquela situação, era um povo que dizia que servia o Senhor, mas servia o Senhor até a página 2, depois servia outro Deus. Era aquela coisa, meia calabresa, meia mussarela que o pessoal fazia. E por final, Miqueias fala: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Ou como Saul é advertido pelo profeta Samuel de uma forma semelhante: misericórdia quero e não sacrifícios. E a obediência é muito mais importante do que holocaustos. Então, esse retorno, essa integridade, esse coração inteiro, é o que Deus realmente quer. É como se Deus estivesse muito menos interessado em saber se a adoração acontece em Jerusalém ou em Samaria, mas dissesse: importa adorar em espírito e em verdade. Como Jesus diz no episódio em que ele encontra com a mulher samaritana lá no poço. E, por final, a perspectiva. O texto de Miqueias, ele é ao mesmo tempo desolador, mas ele é esperançoso. E em Miqueias 4, versos 2 a 3, Miqueias diz, ele fala de uma perspectiva muito boa, muito importante. A perspectiva que vai além do que os olhos humanos veem diante de tanta calamidade, de tanta corrupção, de tanta perdição ali no meio do povo. Uma perdição que não é muito diferente do que nós vemos nos nossos dias, no nosso país e até mesmo no mundo. Miqueias diz: muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. A lei vem para quê? Para ordenar a guerra santa? Não. Isso daí é muito mais interesse de quem quer usar a religião para se promover. Não. A lei vem para a paz. Ele julgará
entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Quer dizer, já pensou? Uma espada, na guerra ela é até necessária, infelizmente, mas já pensou chegar a um ponto em que todo mundo pode pegar a espada e falar, olha, vamos pegar e agora nós vamos usar para fazer uma coisa útil de verdade. Nós vamos usar esse metal aqui para fazer uma ferramenta para produzir comida. Transformar a lança em foice. Transformar o revólver em alguma coisa que sirva para alimentar pessoas, em uma ferramenta. Seria uma perspectiva muito boa se a gente pensasse quanto que a gente gasta com segurança, quanto que a gente gasta com a guerra, quanto dinheiro que a gente perde com isso, mas essa perspectiva que Miquéia está trazendo aqui, a perspectiva do mundo com verdadeira paz, do mundo onde, em havendo paz, as pessoas não precisam nem mais se proteger umas contra as outras. Miquéias fala, inclusive, num dos seus capítulos, fala que chega uma hora em que a desconfiança cresce tanto que a pessoa começa a acreditar que os seus inimigos são os que estão na sua própria casa. Mas é justamente a superação dessa desconfiança, dessa inimizade generalizada, de todo esse problema, de toda essa separação. Porque a separação que existe entre Deus e o homem também provoca separação entre as pessoas. E nisso, o profeta Miquéias traz essa mensagem. Mensagem de paz. E ele fala mais. Ele termina falando em Miquéias 7, de 18 a 20, são os últimos versos de Miquéias. E ele, diante disso, ele traz essa perspectiva. Ele fala, olha, está tudo muito ruim, mas quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás a compaixão de nós. Pisarás a gente? Não. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó. Olha a aliança aí. E bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, na antiguidade. Então, Miquéias termina com essa perspectiva, com a perspectiva de que a aliança não está perdida. Por quê? Porque ele chega a constatar no momento que não há nenhum, como praticamente está dito de igual forma no livro de Romanos, não há um justo, nenhum sequer. E nesse momento, quando ele constata isso, o perdão passa a ser algo fundamental. Essa capacidade que só o nosso Deus tem de pisar as maldades e atirar os pecados nas profundezas do mar, que bom que os nossos pecados são atirados lá, é justamente o que nos traz esperança. O que nos traz esperança de dias melhores, apesar de todo o cenário que a gente atravessa. Vamos então colocar algumas questões aqui para a gente pensar. A primeira delas é saudável uma fé, eu diria, fragmentada, que não se conecta com a realidade ao nosso redor? Aquela fé meio... a gente fala que é meio espiritualizada, mas é uma fé meio fora da realidade, meio no mundo das ideias, que é a fé de quem talvez leia muito a Bíblia, mas nunca leia o jornal. É até interessante que John Wesley ele procurava ler bastante, apesar de ter sido conhecido como o homem de um livro só. Por outro lado, é possível olhar tudo o que há de errado à nossa volta e mesmo assim ter esperança?
Eu acredito que o livro de Miqueias, ele é bem interessante nesse sentido. E muitas vezes o livro de Miqueias também é um alerta interessante para que a gente não seja ingênuo em relação a toda e qualquer pessoa que aparece por aí portando uma mensagem e dizendo que essa mensagem vem de Deus. Mesmo que ele fale com perfeição crentez ou evangeliquez, mesmo que ele saiba usar os termos corretos que a gente geralmente está acostumado a ouvir, mas a questão é como falar da vontade de Deus, da justiça, do juízo, ok? Vontade de Deus, justiça e juízo, mas também da graça, com tantas mensagens pseudo-cristãs à nossa volta. Como que... Porque essas pessoas que, como Miqueias descreve, são as pessoas que quem dá comida na boca, eles falam que é bem, mas quem não dá comida na boca, eles declaram guerra santa, essas pessoas continuam existindo ao nosso redor. No nosso país, elas continuam falando nas redes sociais, elas continuam falando na TV, elas continuam por toda parte. Como falar da vontade de Deus, da justiça, do juízo e da graça com essas mensagens da nossa volta? E que o Senhor nos abençoe e que faça de nós pessoas que não se esquecem da aliança. Porque Miqueias, ele dá voltas, ele fala da decadência do povo, mas a esperança que ele tem está exatamente na aliança que Deus fez com o seu povo. E é nessa aliança que a gente pode ter nossa esperança. Amém? Que Deus nos abençoe.